O texto, não se turbe o vosso coração, está dizendo, não se atemoriza, não se apavora, porque a situação de fato vai ser pesada. O que eu vou enfrentar, eu sei que alguns de vocês vão até querer passar a mão na espada e ferir alguns dos sacerdotes, como aconteceu. Pedro fez isso. Eu sei que a cena que vocês vão ver, vocês vão ficar impactados, porque vocês vão querer ver alguma reação da minha parte, porém não vou reagir. E eu estou preparando vocês para uma vida no futuro, mas é necessário que vocês fiquem e que eu vá. Mas pastor, o que isso tem a ver com ceia? Muito a ver. Porque Cristo está falando de um lugar que Ele foi preparar. E se você adentrar na Bíblia Sagrada e navegar por dentro dela, você vai ver que a igreja de Cristo, em diversos lugares, você vai ver a Bíblia falar isso. A igreja de Cristo, ela vai ceiar lá no céu. Aleluia! Aqui Aleluia, Jesus. é apenas uma preparação. É verdade. Porque antes que Cristo fosse para a cruz do Calvário, Ele teve uma preparação. Teve que lavar os pés. Teve que mostrar que não existe maior e nem menor. Ele estava ensaiando o seu povo para uma ceia futura. Ele foi, como ele disse aqui, que iria preparar um lugar. E que lugar é esse, pastor? Um lugar que a igreja vai estar não mais só entre os sacerdotes da tua congregação, meu Deus, e os irmãos ou tua vizinhança, onde vai estar lá no meio dos anjos, arcanjos, serafins e querubins. Imagine a igreja no meio dos seres angelicais, adorando diante de um banquete, meu pastor, sabendo que agora vai ceiar diante de uma trindade, a saber que Jesus já havia falado sobre isso. Por isso, Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem compreender o sofrimento, mesmo que iria sentir a dor do desprezo no momento de Cristo na cruz do Calvário, mesmo que eles iriam padecer, mas era necessário entender que para o gozo futuro era necessário sofrer primeiro. Toda conquista, ela primeiro tem o seu sofrimento, o seu peso a ser pago. Todo bom banquete, meu Deus, primeiro tem o seu preço a ser pago para depois preparar. Esse banquete aqui, Cristo disse que a igreja constantemente iria fazer em memória dele. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia nos garante que a igreja irá ceiar eternamente com Cristo. Só que para participar desse banquete existe um preço. Que preço é esse, pastor? Meu Deus! No livro de Apocalipse vai nos mostrar que temos que sermos fiel até o fim, para não perdermos esta coroa. Como ser fiel, pastor, se nesse mundo somos falhos e tropeçamos? Sim, tropeçamos e até mesmo caímos. Mas o interessante é que quem tem a palavra da verdade, e essa palavra da profecia que Jesus deixou, ele pode até cair
começar, não estou fazendo apologia ao pecado, porque se eu perguntar aqui quem não já tropeçou, talvez poucas pessoas iriam levantar a mão, mas não é de tropeço que eu quero falar. O interessante aqui não é tropeçar, mas é que se chegarmos a cairmos ou pecar, temos que entender que temos um advogado para com Deus, o Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele roga ao Pai, e mais a Bíblia diz que somos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Glória a Deus. Isso quer dizer que se eu cair e pecar, eu tenho que continuar, pastor? Não. Isso que quer dizer que quando fracassamos, temos que entender que para todo fracasso existe a fé, que Cristo nos ajuda por meio dela. Meu Deus. E criamos nesta promessa da ceia no reino. Aleluia. E é por causa disso que nos levantamos para não permanecermos caídos. Meu Deus. Aleluia. Se observarmos aqui, no meio dos apóstolos e discípulos, teve falhas momentâneas. Meu Deus. Aleluia. Pedro foi agressivo. Em algum momento, discípulos não conseguiram expulsar demônio. E aí? Mas com o passar do tempo, eles vão entendendo que o fracasso não é o principal alvo da nossa vida, mas o principal alvo da nossa vida é permanecer fiel, sendo fraco ou não. Se falhou, levanta e prossegue a caminhada, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Aí Jesus, ele vai, ele sabendo disso, ele preocupa, pastor, porque ele faz uma promessa de ceia eterna. Aleluia. Ele fala que vai morrer na cruz do Calvário, ressuscitar. Os discípulos vão sofrer porque vão ver isso. Pela primeira vez na vida deles vão lidar com isso. E não vão poder fazer nada. Aleluia. Aleluia. Mas aguardar essa promessa de que Jesus vai voltar e levar para estar com ele. Só que, como vai agora acontecer sempre o arrependimento, se ele vai? Sabendo disso, Jesus agora vem aqui no texto que ora acabamos de ler. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Aleluia. Jesus está dizendo que ele fazia a função do Espírito Santo ali. Se ele disse que o Pai enviaria outro, ao termo dizendo outro, é porque já viu o primeiro. Aleluia. Só pode ter outro se já teve o primeiro, porque se não tem outro, se não tem o primeiro, não vai ter outro. Se tem outro, teve o primeiro. Aí o Consolador que veio foi, estava dizendo que ia, como ele foi. Mas ele estava dizendo, não se preocupe, porque eu vou rogar, e com toda convicção, o Pai vai mandar como mandou, outro Consolador. Glória a Deus. Está dizendo que ele vai estar conosco, porque esse Consolador é o que vai nos mantermos fiel. Aleluia, Jesus. Erramos, mas ele vai te cutucar no coração e na mente dentro da errada. Aleluia! E tem momentos de erros que tu dorme. Parece que a mente não fica legal e aquilo fica o tempo todo martelando. Para trazer o arrependimento, isto é a função do Consolador, para lhe mostrar o caminho da promessa e da ceia. Meu Deus! Ei, glória a Deus. Sem ele não havia essa possibilidade de você estar aqui. Sem ele não havia essa possibilidade de eu estar aqui. Sem ele não havia possibilidade de você errar, ou eu errar, ou qualquer um errar e dizer que eu errei. Porque se reconhecemos quando erramos,
amamos, isto é uma atitude de uma fidelidade. Isso quer dizer que o Consolador está constantemente contigo, dizendo: se caiu, levanta, se errou, conserta, se tropeçou, caminha, porque a promessa está de pé e o alvo também. Isso é promessa de Jesus. Ele está prometendo que isso iria acontecer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. É por isso que eu estou aqui. É por isso que a igreja está aqui. Amém, Jesus. Agora tem um detalhe aqui. Aí no meio de tantos homens que foi levantado após Jesus ter ido, Aleluia! e ter deixado o Espírito Oh, Santo, glória a Deus! Oh, glória a Deus! no meio deles aparece um chamado Paulo, um homem que admira a sua trajetória, admira o percurso da sua missão. Paulo tinha uma ousadia tremenda, e essa ousadia não vinha dele, essa ousadia vinha exatamente desse Consolador que Jesus enviou. Aleluia! Glória a Deus! Em alguns dos momentos ele percebeu que esse negócio de se reunir para participar do corpo e do sangue de Cristo já estava sendo deixado de lado. Muitos, quero falar da igreja de Corinto, já não estavam mais levando tão a sério esse negócio de ceia. Já estavam caminhando para um negócio qualquer. É como se fosse um culto que lá iria servir comidas e bebidas. Era um culto assim como um aniversário, assim como um culto que tinha um banquete de muitas comidas, e se reuniam todos, porém existia uma liturgia e o nome principal era a reunião para a ceia. A diferença é que hoje se tem um culto e depois do aniversário, já diz bem claro, depois do culto vai ter um aniversário. A igreja enche, quem vai comer. Tem até ordem, porque alguém vai cantar, vai pregar, alguém vai sentar para ouvir. Tem até ordem. Mas na hora do vamos ver, na hora da comida, meu irmão, se tiver alguém na frente, vai pisar por cima. Estava acontecendo isso. Alguém querendo beber da parte melhor, ou querendo comer a parte melhor do pão. Aí Paulo, cheio de ousadia, ele está errado. Está errado, tem que ter conserto nesse negócio aí. Tem que ter conserto nisso aí, porque isso aqui não é uma festa de carne de galinha e nem de carne de boi. Isso aqui é uma festa que está preparando, saindo para ceiarmos no céu. Amém, Jesus, glória a Deus. Se é para comer aqui, vai comer em casa. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus lindo! Se é para desrespeitar a cerimônia de Cristo, faça isso em casa, porque se lá você come o tanto que você quer, você come primeiro quem você quiser, lá você pega de manhã a quantidade de pão que você quiser para comer, mas aqui na casa de Cristo tem que ter ordem e decência. Glória a Deus! Deus vivo! Aí, ele, claro, tem que ter um respaldo que está falando. Porque uma coisa é falar dele mesmo. Outra coisa é falar da responsabilidade de alguém maior do que ele. Aleluia, Jesus! Uma coisa é chegar aqui e dizer que a partir de hoje a norma aqui é outra. Outra coisa é eu dizer que segundo aquele que me inspirou a estar aqui, com ordem dele, ele mandou falar. E se você tiver dúvida, pergunte a ele, que a norma agora é assim. Entende-se que o impacto é outro. Deus! Entende-se que a força é outra completamente. Aleluia, Jesus! Eu não estou pregando
pregando, não sei nem pregar direito, mas uma coisa eu sei, se está saindo que Jesus está mandando. Aleluia! Aí Paulo vem se justificar diante de Cristo, dizendo: olha, e a ordem que eu estou trazendo para a igreja, não pense vocês que é de mim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo: o que eu estou ensinando foi o que eu recebi do Senhor. Aleluia. O que eu estou passando para a igreja é aquilo que Cristo passou para mim. Glória a Deus. Aleluia. Em algum departamento ele fala: quero dizer aqui uma coisa, a vocês que estão aí, examine, viu? Eu não vou aí examinar ninguém. Mas embora Jesus, quando foi celebrar a ceia, só chamou os 12, porque estava habilitado para a ceia só os. Não discutir isso aí. É por isso que existe: quem crê e for batizado será Salva! quem não crê será Condenado. O que vai fazer você ser salvo é crer. Aleluia, Jesus! Mas só que é interessante que o batizado aqui aparece. E tem que ter uma importância aqui. Porque se você crê de fato com verdade, você vai querer passar pelas águas, porque você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia, Jesus. Agora, pastor, eu não tenho nada que me impede, estou há 7 anos ou 10 anos na igreja. Já teve 50 batismos, eu não quis ir. Infelizmente, se Jesus vier, não fica. Pastor, E se o irmão se converter agora e amanhã Jesus chamar e não for batizado, ele só tu fica. É verdade. Porque ele não teve tempo para decidir. Para você teve. Jesus! Por isso o texto aparece naquele que não participa de mim, não tem parte comigo. Aí eu vou fazer igual Paulo fez. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Meu Deus! Aí ele disse: examine-se, pois o homem a si mesmo, depois coma e beba. Glória a Deus. Eu estou resumindo para dar tempo. Eu vou encerrar. Ele ainda continua dizendo: por isso há muitos aí que estão morrendo, ou estão doentes, porque come e bebe indignadamente. Glória a Jesus. Deus poderoso. Aí eu fui procurar o termo original desse texto. Glória a Deus. No original desse texto eu aprendi uma coisa incrível, porque no início eu achava que se o camarada é casado, tem uma discussãozinha com a mulher, não vou tomar ceia, não é pecado. Passar o tempo todo tribulado, soltar uma palavrinha sem querer, tu errou. Mas tu vai deixar de se consertar para tomar ceia? Eu achava que pecado era aquilo que fazia com que a pessoa caia com alguém, traía o marido, pecou, pronto, acabou. Não, mas espera aí. O que Paulo aqui está frisando é exatamente essas coisas. Porque para coisas que escandalizam o ministério, existe um sacerdote para penalizá-lo e ensinar a se consertar. Para coisas que é entre você e Deus, existe o seu quarto para dobrar o joelho e dizer: Deus, entre a ceia do Senhor, entre a ceia do Senhor e não tomar ela, eu prefiro tomar a ceia do Senhor. Então, se eu errei com a minha língua, eu hoje quero parar de errar, porque eu vou tomar a ceia hoje, logo mais à noite. Se eu xinguei meu marido, eu vou ter que chamar ele, me consertar com ele, pedir perdão a ele, porque a noite tem ceia, e eu não vou deixar de cear por causa disso. Se eu falei alguma coisa que feriu minha esposa, e ao invés de eu não tomar a ceia, eu vou tomar, porque eu vou pedir perdão a ela e vou ceiar a ceia do Senhor. Porque se você deixar de tomar, você também não tem parte com ele. Num certo tempo, um jovem obreiro lá na Bahia chegou para mim e disse: pastor, eu não vou tomar Santa Ceia hoje. E ele era um obreiro de alta confiança minha. Eu disse: mas você não vai tomar ceia porque ele disse que eu pequei, pastor.
E aquilo me preocupou de um jeito que eu falei, meu Deus, perdi o obreiro. Porque a tendência, quando a pessoa cai numa situação dessa, a decadência vive. E se não tomarmos cuidado, o final é ele estar lá fora. Já aconteceu comigo, já aconteceu com algumas pessoas por aí. Ele disse, pastor, eu pequei. Eu disse, por que você pecou? E aí eu sem querer chegar nele e falar qual foi o seu pecado. Ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu fiquei tanto tempo sem assistir o jogo do Flamengo. E, pastor, eu sempre orei, consagrei, jejuei. Mas eu corri lá para assistir o jogo do Flamengo. E quando o Flamengo fez o gol eu dei um grito. Aí eu entristeci que eu peguei, não vou tomar ceia. Rapaz, antes disso, há um tempo atrás, eu era carrasco de dia. Então, 30 dias de banco. Eu virei para ele e disse, vem cá, vem aqui, meu filho, vem cá. Eu levei no quarto que eu tenho lá. Peguei a minha caderneta de estudo que eu tinha lá, porque eu cheguei muito cedo na obra. Você está vendo essa capa aqui? Eu estou vendo. O que tem aqui, pastor? O senhor é vascaíno? Eu virei, não sou vascaíno. Porque se eu ter isso, eu estou tendo como um ídolo lá, eu estou pegando. Mas se não for atrapalhar o meu corpo, se não for atrapalhar a minha meditação, se não for atrapalhar a minha busca, o que isso tem a ver? Ele disse, então eu posso ceiar? Eu disse, sim senhor. Agora só não tenha por ídolo. Só não sai daqui, deixa o culto por causa disso. Só não deixa as atividades da obra por causa disso. Só não deixa a tua casa para ir para os bar atrás disso. Só não deixa de orar por causa disso. Porque se tu deixar, e aí, já é pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele ficou feliz, arrumou tudo, foi para a igreja, Senhor. E eu fiquei mais feliz ainda que eu não perdi meu obreiro. Aleluia. Foi meu irmão, saiu correndo, rapaz, que pastor é doido. Rapaz, eu pensei que ele, rapaz, eu gosto dele. E quando o pastor é doido assim, tem gente que gosta. Aleluia, Jesus. Aonde eu quero chegar, pastor? Eu não quero fazer apologia ao pecado, eu quero chegar que Paulo aqui está dizendo que tomar indignadamente aqui é muito mais profundo do que isso. Não é deixar a ceia por causa de um escudo de Flamengo e Vasco. Não é deixar a ceia por causa que discutiu com o marido ou a mulher. Não é deixar a ceia ou porque passou uma raiva no trabalho. Não. Aqui está relacionando as pessoas que não têm respeito com a ceia do Senhor. Está relacionando a pessoas que comiam e bebiam, não discernindo ser o corpo e o sangue de Cristo. Oh, aleluia. Ou seja, Deus. quando você não discerne ser o corpo e o sangue de Cristo, você bebe por beber, você toma por tomar. Se você tomar aqui ou não tomar, tanto faz, tanto fez. Se você tomar aqui ou tomar um café na sua casa, tanto faz, tanto fez. É disso que Paulo está falando. Porque uma coisa é quando você reúne e não tem a consciência que é para ceiar, que é para participar do sangue e do corpo de Cristo, você está pecando, porque você está desmerecendo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Bendito seja Deus. Aleluia. É disso que Paulo está falando. E é exatamente por causa dessas coisas que tem muitos que estão fraco e não conseguem reagir. Eu estava preocupado, pastor, porque um ano eu fiquei assim. Eu cheguei a um ponto de pensar, será que o Espírito Santo me deixou que eu não consigo mais reagir? A história precisa, o missionário precisa, falar, e atrás, passou o vento de atrás, e eu dizia, não tem jeito. Eu cheguei a dizer, não tem jeito, mas depois eu disse, tem jeito sim. Aleluia, sim. Eu estou tentando trazer a memória da igreja que uma vez que reunimos aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo, temos que participar com convicção, que é uma memória, um ensaio, que estamos participando da memória de Cristo, porque nós vamos lembrar de tudo isso aqui quando estivermos lá. Quando estivermos lá, tudo isso aqui vai valer. Aleluia, Jesus. Aí Paulo diz que há muitos
fracos e doentes, até muito simbólico. Ele está falando de forma simbólica. Ele está dizendo que se você vai tomar indignadamente, vai morrer. Mas ele está dizendo que vai haver um fracasso tão grande na sua vida que nunca mais você vai ter força para se levantar. Isso é muito sério. Porque existem pessoas que não têm mais estabilidade espiritual. Quantas vezes ele reuniu num culto de ceia como esse e tomou por tomar? Participou por participar. Antes não dobrou o seu joelho para renunciar tudo que errou durante o dia ou durante o mês. Onde não teve momento para chegar no seu irmão e pedir perdão. Porque às vezes erramos no mínimo e não percebemos que erramos e alguém está zangado conosco e nós participamos da ceia e do corpo de Cristo sem haver uma reconciliação. Aleluia, Deus. E isso é tão sério, irmãos, que até para entregar uma oferta tem que haver esse conserto. Você imagina a participar do corpo e do sangue de Cristo. Lembre-se, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. Paulo termina dizendo: as demais outras coisas eu trago quando eu voltar, quando estiver aí. Eu trago outras coisas que o Senhor vai me passar. É mais ou menos assim. Aleluia. Mas quando ajuntar, esperais uns. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Por que Paulo falou isso? Aleluia, Jesus. Por que será que Paulo está falando isso? É. Aleluia, Jesus. Porque, você quer ver um exemplo aqui? Quando uma família se reúne e sempre fica alguém para trás, aí o primeiro pega o almoço, que seja janta, seja lá o fogo, pega, coloca no prato. Quando o último chegar, já tem um desfalque na mesa, foi tudo feio, virou bagunça. Mas quando o banquete está todo mundo lá e todo mundo vai junto, o negócio fica bonito. E quando fica bonito, todo mundo alegra para reunir e participar do corpo e do sangue de Cristo. Paulo está dizendo: não seja desorganizado, espera uns pelos outros. Assim é para ser na ceia do Senhor. Porque quando estivermos no coral, vamos cantarmos junto com os anjos, serafins e querubins, vamos ceiar juntos, vamos glorificar juntos. Não vai ser eles primeiro e depois nós, vai ser todos juntos. Então a igreja reuniu para junto para